como é que a gente vai para a prática para olhar de fato para a segurança do paciente. Aí tem um monte de gente que torce a orelha. Tem o famigerado plano de segurança do paciente. Quem já não botou a mão na cabeça e falou assim, como é que eu vou parir, né, um plano de segurança do paciente? Eu estava aí na ativa quando o Programa Nacional de Segurança do Paciente foi lançado e tive o prazer de visitar as 27 capitais brasileiras falando sobre a elaboração do plano. E o que é esse tal de plano que tira o sono da gente muitas vezes, né? O plano de segurança do paciente nada mais é do que como a gente vai trabalhar a segurança do paciente na organização nos próximos anos, no próximo ano, na verdade. O ideal é que o plano de segurança ele tenha a vigência de 12 meses, tá certo? Por quê? Porque muda muito. Lembra que eu disse que a saúde é muito complexa e que a gente tem impactos importantes conforme a gente vai gerando mudanças e melhorias na organização? Então, a gente não pode deixar de rever esse plano periodicamente. É super importante para que ele esteja atual, porque não é para ele ser um documento de gaveta, né? O plano de segurança não é para estar na gaveta e mostrar para a vigilância quando ela vai visitar a unidade. O plano de segurança é um documento que vai dar a diretriz, vai dar um norte. Então, primeira coisa, né? Ele precisa estar escrito. E aí, isso é norma. Então, a vigilância sanitária pode chegar e multar vocês, né? Autuar vocês, porque vocês não têm um plano de segurança do paciente descrito. Ele não é cartorial. O que é isso? A gente não tem que registrar ele, a gente não tem que apresentar ele para a Anvisa, a não ser em casos especiais. Se tiver um evento adverso muito ruim, muito catastrófico, que a Anvisa entre na investigação, aí a gente vai ter que apresentar esse plano de segurança do paciente, tá? Mas como é que a gente faz esse plano? A gente vai entender a primeira coisa e que, a partir de agora, quem tem aula comigo não pode esquecer. A gente não faz nada sem conhecer o perfil da organização que a gente trabalha. Que tipo de paciente a gente tem? Se o paciente é idoso, se o paciente é pediátrico, se o paciente é psiquiátrico, se o paciente são gestantes e puérperas. A gente precisa conhecer o perfil dos nossos pacientes. Quais são as principais patologias? Quais são os principais procedimentos? Qual é o tempo médio que ele fica com a gente dentro da instituição? Por quê? Tudo isso mostra para a gente quais são os principais riscos que ele está submetido. Um outro ponto é conhecer o perfil dos nossos colaboradores. A gente sabe a limitação que é hoje conseguir colaborador que tenha experiência, que tenha as habilidades necessárias. E aí, a gente não pode fechar o olho para isso. E não consigo contratar ninguém capacitado, vai assim mesmo e paciência. Claro que não. Eu vou conhecer os meus colaboradores, eu vou entender qual é o grau de conhecimento e experiência que eles têm, e eu vou complementar, né, toda essa necessidade dentro do meu plano de segurança do paciente. Eu posso pôr ali a necessidade de treinamento em relação a essas técnicas. Isso vai ajudar muito a gente. Um outro ponto que a gente vai olhar é quais são os principais eventos adversos que acontecem naquela instituição. Então, vamos lá. Para quem chegou aqui agora e que nunca teve nada de contato com segurança do paciente, o evento adverso é a falha que atingiu o paciente e gerou um dano a ele. Só que essa falha, ela é evitável. E é por isso que a gente chama de evento adverso. Muito bem. Por que a gente precisa olhar para tudo isso? A gente olha tudo isso e consegue entender o quê? Para onde eu vou correr primeiro? Por quê? Uma organização de saúde, ela tem um número gigantesco de processos acontecendo de forma simultânea, de
riscos diferentes a partir do perfil do paciente. Chega um paciente que tem tantas comorbidades, outras tantas comorbidades, aquele processo, a máquina que quebra, o terceirizado que não sabe o processo, enfim, a gente sabe a maluquice que é, mas a gente nunca vai dar conta de trabalhar tudo ao mesmo tempo agora, né? É frustrante, gente. No começo é frustrante pelas pessoas ansiosas e aceleradas que nem eu. A gente passa nervoso às vezes, porque dá vontade de querer fazer tudo. Mas a gente precisa entender que não dá, que a organização tem um tempo e que a gente precisa priorizar. E como é que a gente prioriza? Olhando para o perfil da nossa organização de saúde e para os eventos adversos que acontecem nela. É ali que a gente vai direcionar os nossos esforços. Para quem já tem um plano de segurança, a gente precisa incluir nele a análise dos resultados que a gente teve. E depois a gente vai escrever o que a gente vai trabalhar nos próximos 12 meses, a partir de tudo que a gente reuniu de informações. E faz parte desse bendito plano de segurança do paciente, inclusive, o planejamento das ações, né? A gente usa uma ferramenta para isso. Existe uma ferramenta de planejamento de ação que se chama 5W2H. E essa ferramenta ela é sensacional para a gente conseguir tanto estruturar o nosso plano de segurança do paciente, como para gerar planos de ação mediante evento adverso, plano de melhoria a partir de gerenciamento de riscos. A gente lança a mão dela para tudo quanto é coisa. Para os meus alunos, eu já até ensinei a planejar férias, viagem de final de semana, a partir do 5W2H. O que é importante a gente entender? O plano de segurança do paciente, ele tem que estar alinhado ao planejamento estratégico da nossa instituição. Qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores? Carol, na minha organização de saúde, elas são só para pôr na parede, né? A gente nem sabe quais são as diretrizes estratégicas. Não tem importância, tá tudo certo. Se isso ainda não existe na sua organização, você vai trabalhar o plano de segurança do paciente de acordo com a realidade que você tem e com os problemas que você tem no dia a dia. Se o seu maior problema é erro de medicação, então o seu foco vai ser no erro de medicação. Se o seu maior problema for queda, então você vai focar na queda e mais 2 ou 3 eventos adversos mais frequentes. O importante é trabalhar, o importante é começar a olhar para essas questões que estão dando resultados indesejados e transformar isso.